Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, esperando a volta de Jesus. No decorrer da lição, nós vamos mostrar que precisamos aguardar a volta do Senhor com fé e perseverança. Também nós vamos explicar algumas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. No final da nossa lição, nós vamos compreender as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição, ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no ano de 2016. Quero pedir para você subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá no site você tem também esses slides que estão na sua tela. Você pode baixá-lo gratuitamente. Também lá no site você encontra uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Lá também no site você encontra as canções que são indicadas para serem cantadas no assunto de cada lição, tanto a música quanto a letra. Seja bem-vindo para juntos estudarmos esta maravilhosa lição, a lição de número 3, esperando a volta de Jesus. De que forma nós estamos esperando a volta de Jesus? Será que nós estamos esperando a volta de Jesus? Nós vamos discutir, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, que é maravilhoso. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 46. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele disse: "O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então devemos estar com uma vida, vivendo uma vida de santificação. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, nós precisamos conservá-lo sempre santos, para que, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, vir arrebatar a sua igreja, possamos estar então preparados, prontos para estar com Ele para sempre. A verdade prática da nossa lição com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crente: os que serão arrebatados e aqueles que vão ficar. Em qual grupo você está hoje, agora? Você está no grupo daqueles que vão ser arrebatados ou você está no grupo daqueles que vão ficar? Precisamos fazer um exame de nós mesmos. O apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Então precisamos fazer esse exame
quando nós fazemos esse exame da nossa vida espiritual, nós com certeza identificamos qual o grupo em que estamos, no grupo que vamos subir com Jesus ou no grupo que vamos ficar. Vamos fazer este exame e estarmos sempre preparados para este dia maravilhoso. A introdução da nossa lição, nós vamos estudar a volta de Jesus. Jesus voltará. Agora, quando ele voltará, nós não sabemos. E por não sabermos quando Jesus voltará, foi que Jesus nos ensinou, nos orientou estarmos vigilantes. De que forma nós podemos estar vigilantes? Vivendo uma vida de santificação. Há muitos cristãos que não estão preparados para esse dia. Há muitos cristãos que estão vivendo uma vida imprudente, estão vivendo uma vida desatenciosos quanto à vinda de Jesus para levar a sua igreja. Há muitos crentes que estão adormecidos, vazios do Espírito Santo. Há muitos crentes que não estão dando testemunho cristão. E os crentes que não estão dando testemunho cristão é porque estão despreparados para esse dia. O primeiro ponto da nossa lição, aguardando a volta do Senhor. De que forma nós podemos estar aguardando a volta do Senhor? Com fé e vigilância, diz o primeiro item. Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. A que hora, que dia, que ano ele virá, nós não sabemos. E é por isso que nós devemos estar vigilantes, conforme ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós não sabemos quando ele vem. E por não sabermos quando ele vem, é que precisamos viver uma vida de vigilância, santificando a nossa vida. Os crentes de Tessalônica, eles entenderam verdadeiramente a mensagem da vinda de Cristo, quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e também o versículo 17. Paulo disse: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O versículo 17 ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Os crentes de Tessalônica entenderam essa mensagem. Eles criam que Jesus voltaria naquele dia para levá-los. Os crentes de hoje precisam também entender esta mensagem, como os crentes de Tessalônica entenderam, que Jesus vem agora, que Jesus vem hoje para levar a sua igreja, e nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para este maravilhoso dia. Não é se preparando, não é vivendo uma vida mais ou menos, mas é estarmos preparados para este glorioso e maravilhoso dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus narrou a parábola das 10 virgens, Jesus nos mostrou que devemos estar prontos para o seu retorno. E estar prontos é viver uma vida prudente, é viver uma vida atentos
Mateus 25:4, Jesus disse que as prudentes, as virgens prudentes, levaram azeites nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, elas tinham uma reserva. Os crentes vigilantes têm sempre uma reserva. Os crentes que vivem atentos, aguardando este maravilhoso dia, sempre têm reserva. Aprendemos na parábola das 10 virgens que cada um de nós é responsável pela condição de vida espiritual que vivemos diante de Deus. Então, cada um de nós devemos nos responsabilizar por nossa vida espiritual, porque cada um de nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, nós cuidamos também da vida espiritual da igreja. Quando nós nos descuidamos da nossa vida espiritual, nós não zelamos da vida espiritual da igreja. Precisamos cuidar, zelar, precisamos estar sempre prontos, atentos para este glorioso dia, para não sermos pegos, como foi pega a igreja imprudente da qual Jesus contou a parábola. As prudentes, disse Jesus que as prudentes, diz assim, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, as virgens prudentes tinham reserva, mas as imprudentes não tinham reserva, a ponto de chegar pedir o azeite emprestado das virgens prudentes. Mas as prudentes disseram, nós não vamos dar do nosso azeite, porque se nós dermos o nosso azeite para vocês, vai faltar para nós e para vocês. Vocês devem ir àqueles que vendem e compre para vocês também. Tanto as virgens imprudentes quanto as virgens prudentes, elas tinham as lâmpadas. Todas elas saíram ao encontro do esposo. Todas elas tinham azeite nas lâmpadas. Todas elas adormeceram. Todas elas ouviram também a voz que disse, aí vem o esposo. Todas se levantaram, todas prepararam as suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo. Então, qual foi a diferença? A diferença era que as virgens prudentes tinham a reserva de azeite, mas as virgens imprudentes não tinham a reserva. E quando elas então se levantaram, que foram preparar as suas lamparinas, faltava azeite para as virgens imprudentes. E elas então pediram emprestados das virgens imprudentes. E o que aconteceu? As virgens prudentes disseram, vão à venda e compre para vocês. Enquanto elas foram comprar o azeite, chegou o esposo. E quando chegou então o noivo, quando chegou o esposo, as virgens prudentes entraram. É o que diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 10. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Quando as virgens imprudentes chegaram, a porta já estava fechada. E então as virgens bateram na porta e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Realmente, o Senhor não conhecia elas. Por quê?
porque elas não tinham uma vida de vigilância. Quem tem uma vida de vigilância, o Senhor o conhece, porque está sempre em comunhão com Ele, porque está sempre falando com Ele, porque está sempre conversando com Ele. Isso quer dizer, está vivendo uma vida de oração e santificação, estão vivendo uma vida de vigilância. Por isso o Senhor os conhece. Agora, quem não tem uma vida de oração, quem não vive uma vida de vigilância, não conhece o seu Senhor e o Senhor também não o conhece. Então é preciso viver uma vida de vigilância. O item de número 3 diz que nós precisamos viver em santidade e em amor. Ser obediente e santo em toda a maneira de viver é a condição de vida cristã para encontrar-se com Jesus na sua volta. Então, obediência. O que é obediência nessa lição, nesse sentido em que nós estamos aqui falando? Obedecer ao Senhor é viver uma vida que o agrada. E quando nós buscamos viver uma vida que agrada ao Senhor, nós santificamos a nossa vida. Nós separamos a nossa vida para Deus, separamos a nossa vida para o Senhor. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, versículos 13 a 15, ele disse: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, quer dizer, sede conscientes, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Sabe aquela graça, aquela salvação que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a nossa vida perdoada, agora livres para adorar a Deus? É esta graça. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se revelou na sua vida e você disse: eu quero aceitar Jesus como o meu Salvador e como Senhor da minha vida. Pedro continua: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não nos conformar com a vida de pecado, nem é pecar. Nós não podemos nem nos conformar com a vida de pecado, quanto mais pecar. E Pedro aconselha dizendo: não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o seu pensar, em todo o seu andar, em todo o seu falar, em todo o seu comportar. Você deve viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida agora para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade na vida de um crente é identificada antes de qualquer coisa por seu amor primordial a Deus e aos irmãos. Como nós então podemos identificar que vivemos, olhando para nós, que nós estamos vivendo uma vida santa? Como nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? É quando nós priorizamos o nosso amor a Deus e aos irmãos. Como nós demonstramos o nosso amor a Deus? Nós demonstramos nosso amor a Deus quando nós amamos os nossos irmãos.
Jesus Cristo disse assim no início: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo você ame como a si mesmo. Mais na frente Jesus mudou. Ele disse assim em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Agora vocês não vão amar o seu irmão como a si mesmo. Vocês devem amar os seus irmãos como eu amo eles. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim como eu te amei, Jesus está dizendo, assim como eu te amei, você também deve amar o seu irmão. Isso quer dizer que nós falhamos até quando precisamos amar a nós mesmos. E Jesus, então, para aperfeiçoar esse amor, ele disse: você deve amar o seu irmão como eu amei você. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, como a igreja ela é conhecida pelo mundo, no amor que demonstra pelos irmãos. Quando nós demonstramos amor à igreja, quando nós demonstramos amor aos nossos irmãos, nós estamos então nos identificando como filhos de Deus. O mundo vai nos ver como filhos de Deus quando nós começarmos a demonstrar amor pela igreja, amor pelos nossos irmãos. Se vos amardes uns aos outros, a prova que amamos a Deus, então, é o amor demonstrado aos irmãos. Quem não ama seu irmão nunca experimentou o novo nascimento. 1 de João 2 e o versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Está na luz é o quê? Está na igreja. Muitos crentes dizem: eu estou na igreja, eu não falto um culto na igreja, eu jejuo, eu leio a Bíblia todo dia, mas você odeia seu irmão. João está dizendo aqui: aquele que diz que está na luz, que está na igreja, que está todo dia na igreja, que está em oração, que lê a Bíblia todo dia, ele está dizendo isso, mas ele odeia seu irmão. João diz aqui: até agora está em trevas. O versículo 11 ele diz: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Ele está cego. Por que ele está cego? Porque ele pensa ele está pensando que por ele fazer todas essas coisas religiosamente ele está na igreja, religiosamente ele está na luz, religiosamente ele está em oração, religiosamente ele está lendo a Bíblia, mas não de uma forma grata a Deus, porque aqueles que são gratos a Deus amam os seus irmãos, amam a igreja. Ele consegue ter uma visão maravilhosa de Deus, mas aquele que está cego não vê nada, pensa que por fazer essas coisas, mas ele está com o coração amargurado. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A síntese do tópico 1 diz: aguardando a volta do Senhor com fé e vigilância. O segundo ponto da nossa lição fala das atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Há muitas atitudes errôneas, há muitas atitudes cheias de erros. A primeira é ignorar a vinda de Jesus. E Jesus conta a parábola dos dois servos.
nesta parábola, Jesus diz que o dono de uma grande propriedade, um senhor de uma grande propriedade, uma grande empresa, teve que viajar, mas não sabia quando voltar. Chamou os seus 2 servos, com certeza os 2 servos que ele mais confiava, e deu a eles a responsabilidade de cuidar da sua propriedade enquanto ele fazia essa viagem. E aqui o que vai acontecer nessa parábola é que a vida interior dos servos, ela vai agora aparecer, ela vai ser demonstrada, porque vai aparecer o mau servo e vai aparecer o fiel servo, o prudente servo. Veja que o mau servo, ele foi negligente enquanto o seu senhor fazia a viagem. Ele foi desatento, ele começou a maltratar aqueles que estavam sob a sua responsabilidade, sob a sua autoridade. Ele começou a maltratar eles e ainda mais, começou a viver uma vida de luxúrias, de bebedeiras, porque ele começou a espancar os servos seus e comer e a beber com os bêbados. Então, demonstrou-se ali naquele momento a vida interior, a vida hipócrita que vivia aquele mau servo. No entanto, o fiel e prudente servo, ele foi responsável, ele foi prudente até quando o seu senhor voltou. Ele cumpriu com prudência a ordem de seu senhor. E quando o seu senhor voltou, o seu senhor então foi reconhecer aquele que foi fiel enquanto ele estava fazendo aquela viagem. E então colocou o servo fiel e prudente sobre a responsabilidade agora de todos os seus bens. Ele recebeu um prêmio, ele foi promovido porque ele foi fiel, porque ele foi prudente. Mas o mau servo, porque ele espancava, porque ele demonstrou ali a sua maldade diante daqueles que estavam sob a sua responsabilidade, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E foi isso que aconteceu. O senhor desta propriedade expulsou o mau servo da sua propriedade e castigou-o, colocando-o junto com os hipócritas. Então é isso que acontece com aquele que vive uma vida de hipocrisia. As atitudes errôneas, elas aparecem. O segundo item fala daqueles que escarnecem das profecias, aquelas pessoas que criticam a Bíblia, aquelas pessoas que escarnecem que Jesus Cristo voltará, aquelas pessoas que dizem, ora, tanto se prega, há tanto tempo se fala da volta desse Jesus, mas até hoje ele não voltou, até hoje ele não veio. E começam então a escarnecer, começam a zombar daqueles que buscam viver uma vida de fidelidade. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, Pedro já falou que esses escarnecedores já viviam naquele tempo e até hoje vivem. Diz ele assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão, nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. No versículo 5,
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. O versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus voltará. A sua igreja vai ser arrebatada. E aqueles que escarnecem vão receber o seu devido castigo por criticar a igreja, por falar mal dos crentes. O Senhor Jesus, ele há de levar a juízo essas pessoas que escarnecem da sua palavra e das suas profecias. Outra atitude errônea é a heresia dos teólogos. Os teólogos estudam a palavra de Deus, esquentam os bancos de uma faculdade teológica, enfim, fazem licenciaturas, bacharelados, doutorado, mestrado, estudam a palavra de Deus e depois vai criticar. Dizendo que aqueles que esperam a volta do Senhor é uma utopia. A volta de Jesus, diz que a volta de Jesus é uma ilusão. Eles dizem que tem pena de nós, que nós estamos sendo enganados por heréticos, nos chamam de heréticos, que nós estamos pregando a imaginação dos nossos pensamentos de que Cristo, esse Cristo que morreu, voltará. São teólogos, criticam. Provérbios capítulo 14, o versículo 6, diz assim que o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. É o que acontece. Buscaram tanta sabedoria e não encontraram. Por quê? Imprudência. Porque o sábio diz assim: para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Às vezes nem precisa ser teólogo para entender a mensagem de Jesus para a sua vida. Nem precisa teologia, nem precisa teólogo, nem precisa mestrado para entender a mensagem de Deus para a sua vida. 2 de Pedro 3:3, ele diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Então, vamos estudar a palavra de Deus? Vamos estudar. Precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Vamos cursar teologia? Vamos cursar teologia. É importante nós fazermos teologia. É importante nós, se nós pudermos, fazer faculdade, licenciatura, mestrado, doutorado, bacharelado, enfim. É importante nós conhecermos, mas o mais importante ainda é sempre permanecermos servos fiéis. Porque os teólogos, os pastores, os pregadores famosos, enfim, dessa característica, desta qualidade, porque eu sou isso, porque eu sou teólogo, porque eu sou pastor, porque eu sou líder, porque eu sou pregador famoso, porque eu fiz isso, porque eu estudo assim eu vou para o céu. Não. Quem vai para o céu é o servo fiel. Esse vai para o céu. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Quando o Senhor reconhecê-lo, que você vai para o céu, você vai porque você é um servo fiel. É preciso ser
servo fiel. A síntese do tópico 2 diz assim: muitos crentes erroneamente ignoram a vinda de Jesus, escarnecem das profecias. O terceiro ponto da nossa lição fala das atitudes do servo fiel ante a volta de Jesus. Algumas atitudes do servo fiel antes ou ante a volta de Jesus. Então, o primeiro item diz assim: ter uma vida irrepreensível. O servo fiel precisa de uma vida irrepreensível. É ter uma vida sem haver nada que repreender. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador e purificador do sangue de Jesus mediante a fé. Então eu consigo viver uma vida sem repreensão? Consigo. Mas para mim viver uma vida irrepreensível, eu preciso da purificação do sangue de Jesus Cristo que acontece na minha vida mediante a minha fé. Paulo deu exemplo de crente irrepreensível. Não foi de apóstolo irrepreensível. Não foi de teólogo, porque Paulo foi um dos maiores teólogos. Não foi de teólogo irrepreensível. Não foi de fundador da igreja, porque Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja. Não foi. Foi de crente. Paulo deu exemplo de crente irrepreensível. Atos capítulo 23, versículo 1, ele diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O servo fiel tem uma boa consciência diante de Deus, e por ter uma boa consciência diante de Deus, ele tem um bom comportamento, ele dá o testemunho de crente diante dos homens. E por isso o apóstolo podia ensinar. Por isso o apóstolo podia ensinar, porque ele tinha uma boa consciência, ele tinha tranquilidade. E ele ensinou aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, porque ele tinha uma vida santificada. E todo o vosso espírito, alma e corpo, ele tinha também, seja plenamente conservado e irrepreensível, o que ele vivia, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora, infelizmente, tem os crentes hipócritas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, lindo por fora e podre por dentro. Tem a máscara, sabe como é o crente sepulcro caiado? Tem máscara de perfeição, mas são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódio, violentos, mas coloca a máscara de crente, de que vive uma vida boa, mas o seu interior está completamente sujo. O crente sepulcro caiado, o crente que usa a máscara da perfeição, ele diz: todo dia eu estou na igreja, todo dia eu adoro, todo dia eu oro, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço aquilo. Mas o seu interior, como está? Lembre-se, espírito, alma e corpo precisam estar santo para esta vinda, a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, para a volta do Senhor, porque breve ele vem. Breve ele vem. E nós precisamos estar com uma vida irrepreensível. O nosso corpo deve estar santo, mas o nosso interior
também precisa estar santo. O item de número 2, não dar lugar à carne, é uma outra atitude do servo fiel, ele não dá lugar à carne. E esses crentes precisam entender que igreja não é clube social, igreja não é clube religioso, igreja é um lugar de responsabilidade, é um lugar de convívio fraternal, não é convívio social, porque convívio social, eu tenho convívio social em qualquer lugar, eu posso ter convívio social, mas convívio fraternal eu tenho na igreja. Na igreja é lugar de convívio fraternal, onde nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, onde nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, para glorificar a Deus juntos, para aprender a palavra de Deus juntos. Igreja de Jesus é lugar de responsabilidade, de compromisso. Muitas igrejas mais parecem um clube religioso do que uma igreja. Essas igrejas, elas não crescem em número, elas incham. São igrejas inchadas, que as pessoas vão lá somente para ter um momento, diz eles, um momento agradável, um momento tranquilo, mas não tem responsabilidade espiritual para com a sua vida, não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus, dão lugar à carne. O apóstolo Pedro, ele fala aqui do que é uma igreja individual, uma igreja pessoal. 2 de Pedro 3,18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós crescemos na graça, crescemos no conhecimento, nós fazemos isso porque temos responsabilidade, porque a palavra de Deus pede para nós, porque Deus, pelas Escrituras Sagradas, pede para nós. E Pedro diz aqui: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Na igreja, a igreja que estava na Galácia, Paulo escreveu para eles porque eles estavam sendo, os crentes lá, estavam sendo pressionados a voltar à vida anterior que eles viviam e diziam que eles deviam voltar à liberdade. Paulo disse assim, capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então não adianta você é livre para adorar a Deus, não é livre para pecar. Ah, agora eu sou livre, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso fazer isso, porque eu sou livre. Não! Você é livre para adorar a Deus, você é livre para servir a Deus, você é livre para glorificar a Deus. Você não é livre para pecar, você saiu do pecado. Há muitas pessoas que dizem: mas lá na sua igreja não pode isso, não pode aquilo. Não pode mesmo, se for pecado não pode. Se ser escravo, se isso é ser escravidão, eu prefiro ser escravo de Jesus do que ser escravo de Satanás. Paulo chegou a dizer isso. Ele diz que agora eu sou escravo de Cristo. Então, se isso é viver uma vida de escravidão, prefiro ser escravo de Jesus e andar conforme as Sagradas Escrituras, libertos para adorar a Deus. Antes eu vivia uma vida de escravo. Eu era escravo da bebida alcoólica, eu era escravo das drogas, eu era escravo das orgias, eu era escravo da bebedeira, eu era escravo de tantas coisas que desagradavam a Deus.
mas eu saí de lá para viver uma vida livre. Então hoje eu sou livre, livre do tabaco, livre das drogas, livre das bebidas alcoólicas. Eu sou livre. O Senhor me libertou para que eu possa adorá-lo, para que eu possa louvá-lo, para que eu possa glorificá-lo. Então eu sou livre para adorar e não para pecar. Outra coisa que é atitude do servo fiel é dar frutos. O agricultor só pode colher frutos de sua lavoura se ele semeia semente. Se ele não semear semente, a planta não vai nascer, não vai crescer, não vai dar flores e não vai dar frutos e ele não vai ter o que colher. Somos os agricultores de Deus. Somos agricultores de Deus. Semeamos a semente da palavra de Deus para colher as almas. Então, assim como os agricultores semeiam para colher os frutos da terra e alimentar o povo, nós somos os agricultores de Deus que semeamos a palavra de Deus e nós alimentamos a igreja com as almas. A igreja é alimentada com as almas que saem do mundo do pecado e vêm para adorar a Deus. É tanto que nós nos preocupamos quando nós não vemos conversão na igreja. Quando nós não vemos as pessoas se decidindo para Jesus, nós começamos a ficar com fome das almas. Nós começamos, meu Deus, Jesus não salva, almas não vêm. Nós começamos a orar, nós começamos a pregar, nós começamos a trazer pessoas e Jesus salva. E aí nós ficamos bem. Por quê? Porque a igreja, ela é alimentada de almas. São os frutos. Nós semeamos a palavra de Deus. E os frutos dessa semeadura são as almas que se convertem a Cristo. A síntese do tópico 3, o servo fiel antes da volta do Senhor procura ter uma vida irrepreensível, dando muitos frutos. Na conclusão da nossa lição, nós estudamos então que o servo fiel, ele deve ser irrepreensível, conforme Filipenses 2:15, sejais irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida, resplandeceis como astros do mundo. Também nós aprendemos não dar lugar à carne. Gálatas 5:16 diz: andai em espírito. Quando nós andamos no espírito, nós não damos lugar à carne. E disse aqui Paulo aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Outra coisa que nós aprendemos, dar fruto. João 15:16, Jesus disse: eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Outra coisa boa do servo fiel, ler a palavra de Deus e orar. Mateus 22:29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, conhecimento da palavra, nem o poder de Deus, oração. Então devemos ler a palavra e orar. São atitudes do servo fiel que aguarda a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, a próxima lição, a próxima pré-aula, como você entender, o próximo estudo da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.